Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Mila. Seja bem-vinda. Educação socioemocional por um ensino humanizado e uma educação humanizadora. Esse é o tema da nossa live e é com muita alegria que eu recebo vocês aqui nessa noite para falar a respeito desse tema tão importante, tão recorrente no nosso cenário educacional e social. Eu sou a Alice Soares, sou psicopedagoga, sou pedagoga, professora especialista em educação socioemocional e trabalho na formação de professores especialistas em educação socioemocional. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje e quero iniciar falando um pouco sobre o início da minha trajetória nos estudos e nas práticas em educação socioemocional e a respeito dessa abordagem de uma escola humanizada, né? Essa proposta de transformarmos a escola em um meio transformador de seres humanos, futuros humanizadores da nossa sociedade. Então, em 2016, eu conheci um programa socioemocional, a Escola da Inteligência, e ali fez toda a diferença para mim a respeito da abordagem, em que levamos a proposta de uma educação afetiva, de uma educação integral para esse indivíduo, né? Para esse aluno. Então, sempre fui essa professora que procurou por abordagens humanizadas, baseada no afeto, no acolhimento das individualidades, da diversidade em sala de aula. E percebendo, né, que esse processo educacional, ele realmente é um trabalho de formiguinha e que não depende apenas de um professor, e sim de formarmos uma cultura educacional, é que eu me vi diante de forças ali sendo esgotadas. E quando chegou a proposta de trabalhar com um programa socioemocional estruturado para atender toda uma equipe gestora, pedagógica, né? E formar toda essa cultura, que a esperança renasceu. Então, em 2016, eu pude abraçar essa oportunidade e efetivamente comprovei que eu estava no caminho. E hoje continuo com essa proposta de trabalhar por uma escola humanizadora, por um ensino humanizado. E logo eu convido vocês a refletir sobre uma inquietude que eu tive naquele momento, onde eu iniciei com as práticas em educação socioemocional, que foi sobre essa abordagem humanizada, né, que a BNCC prevê. Então, veja se faz sentido para vocês. Naquele momento, essa inquietude, ela veio a partir dessa palavra, humanizar, humanizar a escola, humanizar as práticas educacionais. Então, para mim, era a busca desse sentido, humanizar um processo onde acolhe, né, onde abraça o ser humano. Então, a escola é um lugar de processos humanos, de estar ali no meio social. Então, o porquê dessa necessidade, né, dessa abordagem com força de lei? E quanto mais eu avançava os meus estudos, as minhas práticas dentro desse programa, eu pude perceber que educação socioemocional é justamente essa oportunidade de trabalhar nas bases emocionais de forma integral desse indivíduo. É abrir espaço de escuta, é abrir espaço para a singularidade de um indivíduo que chega, né, na escola com as suas necessidades individuais.
Então, essa escola personalizada, né? Não individualizada, mas sim personalizada, voltada para olhar para cada indivíduo que ali compõe essa cultura escolar, é que realmente me fez chegar à conclusão de que esse termo, ele, apesar de soar, né, um pouco incoerente, ele está sim realmente condizente com a nossa necessidade. Infelizmente, nós presenciamos um meio social altamente bombardeado por tecnologias, por estímulos que ultrapassam o nosso processo natural, né? O nosso processo natural de estar, de conviver com o outro, sempre trazendo essa hiperestimulação através dos meios de comunicação, os meios visuais, né? Que chegam até as nossas crianças. É muito assustador pensar que o meio social ele vai de contra, né? Ele vai contra a naturalidade do ser humano, que é estar de forma saudável na vida do outro, de construir relações. Então, quando eu compreendo isso, fica mais fácil compreender a necessidade de levar o processo de humanização para as escolas, né? Através da humanização do ensino, quando eu percebo que eu não estou apta a praticar esta humanização a partir dos meus processos de ensino-aprendizagem, uma vez que eu não tive essa oportunidade de aprender ferramentas, de estar instrumentalizada ali no momento da ação pedagógica, para fazer esse momento de escuta, de acolhimento, né? Como levar o outro a um lugar que eu não sei, né? Eu não sei que lugar é esse, porque eu não experienciei, eu não vivenciei essa educação emocional. Eu não fui alfabetizada emocionalmente para conviver nesse meio competitivo, altamente tecnológico e de forma exponencial, né? Ele muda a cada momento. Então, processar tudo isso, levar práticas baseadas em uma oportunidade ali de transformar este meu aluno de forma integral é um desafio muito grande na nossa atualidade. É um desafio e um convite para que a gente se reestruture, né? Para que a gente reaprenda a atuar de forma assertiva e coerente na vida desse indivíduo que se apresenta ali no meio escolar. E outra analogia que eu convido vocês a fazerem comigo é quando eu penso na lenda do Tarzan, né, do filme Tarzan. E aí me faz realmente considerar essa abordagem humanizadora, né? Humanizar é processo. Humanizar passa pelo processo de ensinagem. É preciso ensinar as habilidades e competências capazes de promover essa humanização no outro, né? Nas convivências, nos nossos relacionamentos. Então ali o Tarzan, esse homem, né, foi deixado bebê em uma cultura de gorilas, em um meio onde ele foi desde o início exposto aos ensinamentos, né? A aprendizagem dele se deu de forma que vai contra a natureza humanizada, não é isso? Então, será que o Tarzan, ele aprendeu a se comportar, ele aprendeu as suas habilidades e competências que o torna humanizado, né? Ele é um ser humano, mas será que durante todo o seu processo de infância, de formação de caráter, de formação ali de um ser humano, né? Já com seu cognitivo pronto, a partir dos 23 anos, por ali a neurociência já comprova que o ser humano ele está com o filtro cognitivo ali já pronto, né? Já maduro o suficiente. Então, será que esse Tarzan, né, tirando essa parte romantizada aí do filme e tudo,
Será que se a gente pegasse esse adulto, esse ser humano, e levasse para um meio social, digamos, para a escola, será que ele ia saber se comportar? Será que ele ia estar na vida das pessoas de forma humanizada? Né? Será que ele teria ali capacidade, né? Habilidades desenvolvidas para o espírito de liderança, de empatia, de tolerância, de respeito, que são virtudes ali, muitas delas universais, mas que precisam ser treinadas, que precisam ser ensinadas a partir das relações, a partir do outro, né? O ensino é um processo em construção contínua a partir das relações. Então, por isso a neurociência nos comprova que o meio, o ambiente onde estamos nos expondo, né, o nosso processo aí de desenvolvimento, ele, além de contínuo, ele influencia diretamente nessa bagagem que eu irei levar para a minha vida. São os meus comportamentos, as minhas crenças e, sobretudo, a minha genética, né? O meio, ele sobrepõe a genética. Então, a necessidade de transformar a escola em um meio, em um lugar seguro, onde o aluno possa se expressar, possa ser de forma integral, com suas necessidades emocionais, com sua bagagem histórica, né? Nós somos histórias, e a partir desse profissional que também precisa rever e se reeducar a partir das práticas humanizadas dentro do seu processo, é que eu vou atingir esse meu aluno de forma efetiva e promover as habilidades, né, previstas para o futuro. E já sabemos que esse futuro chegou, não é mesmo? Então, quantos de vocês vieram dessa educação tradicional, onde não havia espaço para as emoções, para ser este ser humano, né, integral, em processo de formação. Então, o professor estava ali recebendo um aluno, considerando uma memória, considerando um cognitivo, um intelecto, e a partir de notas, né? E a isso eu também quero abordar um pouquinho, porque eu fui essa aluna que tinha muita preocupação com os números, e eu sempre fui uma aluna, assim, que tinha dificuldade mesmo em matemática. E assim que fui para o ensino médio, né, apesar de muito esforço, de ser aquela aluna mediana na matemática e na física, no ensino médio, no meu primeiro ano de ensino médio, eu experimentei de uma educação através de um professor, né, de uma educação humanizada. Era aquele professor de física que, ao final da aula, ele já havia percebido a minha angústia, o meu descontentamento, né? E sempre muito introvertida na aula dele, ele sempre achava um motivo para chegar até mim, conversar, e nunca virava as costas antes de me consolar. E chegou em um momento, na fase final do ensino médio, em que esse professor, ele realmente marcou a minha vida com esse fato que eu vou revelar para vocês aqui agora. É algo que eu trago no fundo do meu coração. Eu precisava tirar um número 30 em 30. Então, já tinha essa preocupação com números, e ali esse número para mim era algo inatingível. Tirar nota máxima em uma disciplina, né, de um conteúdo que eu não via possibilidade. E esse professor me chamou em um cantinho e me pediu para fazer a inscrição em um campeonato de matemática, né, e física. E ali eu teria a minha oportunidade de fechar a nota naquele trimestre e não reprovar de ano, né? E eu lembro até hoje das palavras dele. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente, dotada de talentos para arte, muito criativa, e foi isso que ele me mostrou. Você pode não ser boa em decorar fórmulas matemáticas, em trazer esse raciocínio lógico ali na hora da prova e resolver as questões, né?
mas você pode sim, você pode usar o seu potencial criativo e participar desta oportunidade. E você pode ali usar o seu potencial, né? Pode criar uma maquete, pode criar uma fórmula. Então foca nessa sua habilidade e se inscreva. E foi o que eu fiz. Gente, eu me emociono até hoje. Aquele professor acreditou em mim. E o meu ensino médio, ele foi em uma escola particular aqui na minha cidade, né? Eu falo da cidade de Montes Claros. E eu competi com turmas. Na minha época, as turmas eram divididas, para vocês terem ideia do que eu estou falando, né? Da necessidade de humanizar esses processos de ensino. Eu já olhava para a turma, né? Eu tinha muita vontade de prestar o vestibular para medicina, era um objetivo. E eu olhava para a turma do terceirão, era assim que era chamada, né? E eu falava, eu quero chegar na turma do terceirão, porque são alunos que estão acima da média, muito acima, que fechavam em 100, eles fechavam 100. E eu ficava ali, né? Vislumbrando um dia chegar naquelas notas. E realmente foi algo assim muito satisfatório quando eu me inscrevi e tirei, né? Finalmente eu consegui, eu venci, eu tirei 30 em 30. Eu coloquei uma medalha, naquele momento aquela medalha nem fazia sentido, porque eu queria mesmo era passar de ano. Olha para você ver, para vocês perceberem o quanto que um professor, ele faz a diferença na vida de um aluno. Então eu passei a olhar para a disciplina de física, de matemática com outros olhos. Eu fiz as pazes com essa minha dificuldade. Eu pude conversar, acolher esse meu medo de prova de matemática, de física. E hoje eu passo esses ensinamentos para os meus filhos. E assim, esse professor ele ficou guardado no fundo do meu coração. Não por ser um professor de física, mas por ser um professor que me ensinou além da sala de aula, né? Hoje, até para estar aqui em uma live, eu me recorro a esses ensinamentos, né? Ele foi um dos, eu tive mais uns 2 professores, e são exatamente os professores que eu me lembro, não pelo conteúdo, mas por me conectar com aquele ser humano que estava ali, né? A neurociência nos explica isso claramente. Nós nos conectamos com pessoas, não com objetos, com notas, com matéria, com conteúdo. A gente pode até ter aquele conteúdo, né? Aquela matéria, aquela disciplina preferida por ter mais aptidão ou por, sei lá, por comunicar, né, com a nossa essência, com a nossa verdade. Mas olha que de todos os meus professores, justamente um professor de uma disciplina onde eu era mediana, né, de mediana abaixo, é que eu carrego no fundo do meu coração. E é essa a proposta, né, da educação socioemocional. É que você, além das técnicas, além dos métodos, você possa abrir essa oportunidade do seu aluno estar ali de verdade, abraçando a sua potência, focando naquilo que ele tem de mais positivo, de mais especial. Porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente, né, no mercado de trabalho. Nós temos comprovadamente, as pesquisas nos comprovam, que hoje as demissões em um local de trabalho, ela ocorre muito mais pelo comportamento do que pelo intelecto. Né? A pessoa não é demitida porque sabe muito ou não sobre um determinado aspecto, mas sim pelo que ela faz, pelo comportamento. É o comportamento o fator que hoje é mais requisitado nas grandes empresas, no nosso meio social é assim. Então aquela pessoa dotada de intelecto, de tanta informação, de uma bagagem de conhecimento extraordinário, mas que não sabe se relacionar na vida do outro, que não sabe agir com proatividade, que não sabe ser luz na vida do outro, não é verdade? Em um grupo, liderar para a eficácia, né? Liderar para que o grupo, né, possa também crescer e mostrar resultados de excelência ali,
para que todos possam ter essa oportunidade também de se revelar através de suas potencialidades, essa pessoa com certeza ela vai passar por muitos empregos, por muitas relações, até mesmo relações conjugais, relações com filhos. Então é essa habilidade que a BNCC, são essas habilidades, né? Habilidades sociais que a BNCC prevê como necessária para que os nossos alunos possam prosperar em uma sociedade e poder construir de forma íntegra, de forma assertiva, um futuro melhor. E por falar em comportamento, é que veio essa questão emocional, né? Então a BNCC prevê habilidades sociais e emocionais dentro de uma disciplina que ela chamou de socioemocional. Então, quando eu compreendo que a humanização ela tem espaço a partir de uma metodologia onde eu possa integrar o meu emocional com a minha habilidade cognitiva, né, as minhas habilidades sociais, é a janela de oportunidade para que eu cresça enquanto ser humano, para que eu me humanize a partir dos meus relacionamentos no mundo, né, meus relacionamentos com o outro, com o professor, com o colega. E é necessário que nós, professores, agentes educacionais, né, quem trabalha em escola ou não, às vezes você é um pai, uma mãe que está em casa, passando por essa necessidade de estar, né, na vida do seu filho, de se conectar de forma segura e direta ali, a promover uma educação empática, uma educação amorosa, uma educação respeitosa e não sabe por onde começar. Então, quando falamos de abordagem humanizada, nós falamos de educação socioemocional. É a forma como eu me coloco diante das minhas emoções, da minha capacidade, né, de reagir aos estímulos externos e que eu saiba fazer as melhores escolhas. Saber que o que eu faço impacta a vida do outro é algo muito necessário na vida de todos nós. Né? Levar essa consciência para a escola é promover uma escolarização humanizadora. E através dos meus alunos, ter a certeza que esse cidadão ele será um futuro humanizador. Quer queira ele estar na escola ou não, ele pode estar na sua posição social que for. Ele é um agente transformador a partir dessa consciência de que ele precisa sim se importar com o outro, porque se importando com o outro, ele vai estar praticando o autoconhecimento. A gente só dá para o outro aquilo que temos, não é verdade? Então, transbordar essas práticas afetivas, essas práticas respeitosas, é necessário nos preenchermos, aprender habilidades sociais, emocionais, é uma tarefa primordial hoje na vida de qualquer adulto que está à frente de um processo de ensino. E como diz Paulo Freire, nós estamos à frente de um processo de ensino o tempo todo. Nós somos seres inacabados, né? Nós somos seres humanizadores. Nós precisamos aprender a agir nessas bases humanizadas, né? Humanizar primeiro as nossas práticas para depois estar na vida do outro. E compreender que somos correguladores emocionais faz toda a diferença no processo de escolarização de alunos, professores, mediadores, de forma direta ou indireta, do processo de ensino. Então, quando nós tratamos dessa abordagem humanizadora, né? Humanizar as escolas é justamente agir nas bases da formação integral desse indivíduo, que não pode mais ser considerado apenas como uma nota, que não pode mais ser visto como alguém que recebe um conhecimento pronto, não é mesmo? E que precisa se conectar com esse mediador. Nós somos mediadores
direto ou indiretos do ensino, né? Então, se eu estou ali à frente desse processo, eu preciso minimamente compreender de desenvolvimento humano, compreender o porquê levar a abordagem humanizada para a minha sala de aula, qual é o espaço que eu estarei abrindo em sala de aula a partir das minhas práticas humanizadas, qual é o tipo de cidadão que eu pretendo formar a partir destas práticas, a começar da valorização do ambiente escolar. Esse professor que valoriza o seu ambiente escolar, ele está atento a cada oportunidade de abertura para o diálogo, da reflexão e sempre de forma ativa, de forma a abrir a escuta para que esse indivíduo que está ali, a partir de criança, adolescente, adulto, abrir essa escuta para que ele possa se colocar nesse meio de forma saudável. E se colocando nesse meio, ele estará criando um sentimento de pertencimento. Dificilmente ele vai ser um aluno que vai tratar o seu ambiente, né, a escola, de forma desrespeitosa. Possivelmente ele vai demonstrar carinho, ele vai agir de forma assertiva dentro do seu processo, né? Ele estará consciente do seu processo e estará contribuindo e colaborando para essa rede de troca, de apoio mútuo dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. Então esse é o meu convite, eu deixo aqui para vocês esse meu desejo de que todos juntos possamos ampliar, expandir os nossos conhecimentos para essa educação do futuro, que é a educação socioemocional, e que juntos possamos transformar os nossos processos de ensino, possamos juntos reformular as nossas práticas, né, a tratar de uma educação mais afetiva. E quando eu falo de afetividade, não é sobre abraçar e beijar, é sobre abrir esse espaço empático em sala de aula, no grupo, para que todos possam de forma segura se colocar ali com suas vulnerabilidades, serem acolhidos e revelar os seus potenciais, né? A partir do reconhecimento de suas limitações, abraçar a oportunidade de focar no seu melhor, enquanto ser humano, enquanto aluno que está ali, consciente do seu processo e tomar gosto, aprender a aprender de forma humanizada. Faz toda a diferença na construção de um mundo melhor, que todos queremos para vivermos, né? Vivermos uma cultura de paz, uma cultura de respeito, e que vocês estejam abertos a esse novo, né? Nós viemos dessa educação tradicional, então muitos aqui sabem do que eu estou falando. Desejo muito que a escola abra cada vez mais espaço de escuta, espaço de acolhimento, para que os nossos alunos, né, sobretudo os nossos jovens que enfrentam aí esse mundo exponencial, que realmente mexe com emoções desconfortáveis, muito medo, muita angústia, e os índices são alarmantes, né? São assustadores. E o papel da escola nesse momento é sim acolher esse indivíduo, considerar a história por trás desse indivíduo, né? Pensar que por trás de quem fere há sempre alguém ferido, faz toda a diferença. Então esse movimento de autoconsciência, de corresponsabilidade diante de nossas ações e compreender as ações do outro faz toda a diferença. E apenas uma escola que abraça essa oportunidade de educar para o sensível, de educar para o afeto, é que possivelmente poderá colaborar para a construção desse novo mundo, né? Então eu finalizo dizendo que eu acredito fortemente que a escola é esse eixo articulador do processo de ensino e aprendizagem humanizadora, com escola, família, o aluno, todos juntos, possamos construir esse mundo melhor de se viver, com essa cultura de paz, com
com essa cultura de respeito, aberto ao novo, à criatividade, e que possamos abraçar essa nossa tecnologia, esse nosso mundo exponencial, porque não tem como voltar, não é mesmo? Então nós viemos e estamos aqui com toda força, com toda potência que a educação nos permite de estar e agir na vida de um indivíduo. Através da educação socioemocional, eu conto com vocês para sermos agentes transformadores de seres humanizadores. Um forte abraço, muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui e até a próxima!